Nathaniel é um jovem que começa a se aventurar em uma jornada de cavaleiro, que são as pessoas que solucionam conflitos em prol da população, na chamada cavalaria, não relacionada a um estado específico. Ok. Nathaniel teria outro jeito de descrever isso aqui de uma maneira um pouco mais curta, né? Dizer que os cavaleiros são uma organização não política, apolítica ou algo assim, né? Ou não estatal, que solucionam conflitos da população. Aí sim. Nathaniel, por outro lado, não possui conjurações, habilidades natas que concedem poderes sobrenaturais. Seu objetivo como cavaleiro é ser um herói conhecido, uma promessa à sua mãe, que junto com seu pai o abandonaram desde seus 6 anos de idade. Seu sobrenome é desconhecido, ele quer também encontrar sua mãe e seu pai para descobrir a razão de tal ato. Ele não estará sozinho, começando a jornada com seu melhor amigo, Daniel. Eu não sei se era pra ser Daniel e a digitação ficou errada, ou é pra ser Daniel mesmo. Eu acho estranho o personagem seguir um objetivo que ele prometeu à mãe, sendo que a mãe abandonou ele, a não ser que ele não ache que ela abandonou ele, né? Nesse momento aqui, a gente tá em cartaz o filme Shazam 2. E no Shazam 1 a gente tem exatamente uma temática onde o personagem ele tá buscando a mãe porque ele acha que a mãe se perdeu dele e não que ela abandonou ele. E ele só descobre lá pra metade do final do filme que ela, de fato, abandonou ele. Isso até é uma jornada de personagem muito interessante, trabalhada no primeiro filme, apesar dos dois filmes terem um roteiro muito fraquinho, mas pelo menos no primeiro tem essa jornada de personagem que é muito, muito legal. E eu acho que aqui poderia ser mais ou menos a mesma coisa. Então a gente poderia correlacionar os objetivos do personagem no sentido de buscar os pais. Então, vamos lá. Ele não precisa necessariamente ter feito uma promessa à mãe e querer ser um herói conhecido para se juntar aos cavaleiros. Por que eu digo isso? Porque daí a gente está trabalhando objetivos diferentes. Eu sempre falo que é interessante, beleza, o personagem pode ter objetivos diferentes, mas quando os objetivos começam a ficar muito diferentes, começa a se perder um pouco aquela noção de coesão da história. Ele quer dizer, eu quero buscar meus pais, eu quero ser um cavaleiro conhecido. Tá. Aí ele fala, porque ele prometeu a mãe dele, mas daí se ele descobrir que a mãe dele abandonou ele, ou ele já sabe que a mãe dele abandonou ele, por que uma promessa que ele fez pra mãe é algo importante? Ou talvez ele acha que se ele se tornar um cavaleiro conhecido, que a mãe abandonou ele por ser fraco, se ele tornar forte, a mãe vai voltar atrás. E aí vai ter uma jornada de amadurecimento e aprendizado do personagem, de descobrir que não, a mãe dele abandonou ele e não tem nada a ver com o que ele buscar. E que talvez toda essa busca pra ele, o objetivo dele não fez sentido e agora ele tem que achar alguma nova coisa. Eu acho que fica até um tema bastante complexo. O que a gente pode fazer é interligar essas duas coisas de modo que fique um objetivo só, onde ele de repente acredita que os pais se perderam dele, em algum momento ali, alguma coisa, né? Talvez até com menos idade, um pouco menos de idade, e aí ele sabe que os cavaleiros são uma organização não política. Então a gente coloca essa função na história. Lembrando, tudo que a gente cria e coloca numa história tem que ter uma função narrativa ali de um porquê. Tipo, por que essa organização é assim? Você fala, porque eu acho que deveria ser assim, que é legal. Beleza, você pode até fazer isso. Mas se isso tiver alguma ligação direta na história do porquê ser assim, fica melhor, porque se você só faz uma coisa porque é legal, essa coisa depois pode se voltar contra você. Em alguns elementos ali, de repente, que você quiser contar na sua história, aquele negócio ali fala, isso aqui não vai fazer sentido e tal, e vai quebrar, e às vezes vai ter que fazer uma certa jogada de roteiro ali para poder passar por cima daquele negócio que você criou. Então por isso que, voltando aqui porque eu falei nessa nota anterior, é interessante a gente fazer todo um planejamento e aí pensar em cada elemento um motivo para ele. Então, por exemplo, o motivo aqui de qual seria interessante a cavalaria não ser uma organização política relacionada a um estado, a um governo, a uma liderança. De repente, isso faria com que eles tivessem bases no mundo inteiro, então pudessem viajar livremente o mundo inteiro. De modo que o Nathaniel, sendo um cavaleiro, ele poderia viajar o mundo inteiro, ter acesso a muito conhecimento, a muitos dados, a ponto de conseguir achar a família dele. Já se ele fosse, por exemplo, entrasse para alguma coisa de algum estado, ele teria que ficar naquele estado e aí não teria como achar a família dele, por exemplo. Então a gente coloca o objetivo aqui direto. O objetivo dele não é se tornar um herói reconhecido. O objetivo dele é achar a família dele. E aí, beleza, nesse processo, ele pode se dedicar muito a essas missões que ele faz e tal, algo assim, a ponto de que ele vai se tornar um herói reconhecido. Mas daí, isso é uma consequência do objetivo do personagem e não o objetivo dele em si. Então é aquele negócio que eu falo, por exemplo, do Naruto, né? O Naruto ele tinha o objetivo de se tornar reconhecido pela vila e de se tornar um Hokage. E isso acontece mais ou menos na metade da Shippuden. Só que quando isso acontece, o objetivo do personagem já mudou completamente para simplesmente trazer o Sasuke de volta.
E isso começa a meio que zoar um pouco toda a história do Naruto, porque ele começa a ficar com objetivos muito divididos, a ponto de que ele perde o objetivo central pelo qual a gente estava acompanhando a história, e mesmo quando esse objetivo parece concluído, que é quando a vila é destruída e ele salva a vila, ele salva todo mundo, e ele finalmente recebe o reconhecimento, isso parece não fazer mais importância nenhuma para a história, sabe? Então naquele momento ali, onde deveria ser a conclusão, a culminação de tudo aquilo que foi apresentado como objetivo do personagem, ainda que, beleza, tendo aquele objetivo realizado, a história fosse continuar para um novo objetivo, mas a história já tinha mudado tanto de foco do personagem só ficar em busca do Sasuke, por exemplo, que a gente não conseguiu aproveitar aquela realização de objetivo que teve naquele momento. E aí é o mesmo negócio que eu falo, se o personagem tem 2 objetivos ali, corre o risco de você não conseguir aproveitar um objetivo de verdade, de você não conseguir concluir aquela história, aquilo que você apresentou. E um ponto que, novamente, falando do Jornada Macabé, um ponto que tem uma aula específica sobre isso lá, é que tudo que a gente apresenta numa história, ela se torna uma promessa na cabeça do leitor. E a partir do momento que você apresenta alguma coisa, aquilo é uma promessa, você tem que cumprir essa promessa que você fez. Então, se você em algum momento diz para a história, o objetivo do personagem é se tornar um cavaleiro conhecido, então você tem que mostrar para o leitor ele se tornando um cavaleiro conhecido. E aí, novamente, é exatamente o que Naruto não fez. Porque você fala, Jason, mas no final ele vira Hokage. Mas você nem vê ele virando Hokage. Termina a história, o Kakashi é Hokage, e de repente corta, dá um pulo de tempo e fala assim, agora o Naruto é Hokage. Vocês queriam Hokage, eu tô Hokage. Sabe? Foi jogado completamente, e esse era o mote da história. Aí você acompanha a história por quase 20 anos, ali, sei lá quanto tempo tem Naruto, mas deve ter um negócio assim. E o grande objetivo do personagem lá do começo, o que segurou essa história durante quase 20 anos, é jogado na sua cara como tipo, e aí pulou 2 anos e ele virou Hokage algum dia. Sabe? Então, novamente, a gente precisa saber muito claramente o que a gente quer contar na história, qual caminho a gente quer seguir, para não fazer promessas pro leitor que não vão ser cumpridas depois e que vai fazer ele ficar frustrado, igual eu tô disseminando aqui a minha frustração com o final de Naruto.